Olá gente, aqui é o Batman Conservador e hoje nesse vídeo vamos falar sobre o genocídio indígena no Brasil. Mas antes disso, dá uma moral, entra aí nas redes sociais, segue a gente, dá uma atenção especial ao odice.com no perfil Batman Conservador, porque esse site não censura os conservadores e a direita do Brasil. Então vamos lá. Tema: genocídio indígena no Brasil. Quem é o verdadeiro culpado? Antes de entrar no tema e no debate, é bom ter em mente o quê? Que existe ações, o discurso e os resultados alcançados, certo? Nem sempre o discurso e as ações estão em sintonia com os resultados alcançados. Às vezes a pessoa para no discurso, às vezes ela olha o discurso e as ações que foram tomadas e parece que isso vai gerar um resultado alinhado com o discurso e muitas vezes gera o oposto, e é isso que nós vamos olhar aqui no vídeo. O mais importante é resultados alcançados, certo? Os resultados alcançados vão falar muito mais do que o discurso. Então vamos adiante. Discurso da esquerda: protetora dos povos indígenas. E a direita, o que é que falam da direita no Brasil? Genocida dos povos indígenas. Mas será que é isso mesmo? Ações da esquerda: a solução é mais demarcações de terras. Leis que restringem o trabalho da polícia. Por quê? Porque diz que a plena autonomia do território indígena aos povos indígenas. A polícia entrar lá é uma intervenção do Estado brasileiro, o que interfere na autonomia deles. Então é preciso dar mais autonomias para ele e então restringir a entrada da polícia nas suas áreas. Ações da direita: terras demarcadas já são suficientes, vamos parar a demarcação de terra e a gente tem que cuidar desses povos. Então criar leis que permitam maior autonomia e ação da polícia e do exército nas terras demarcadas. Unidades de conservação, território indígena, quilombola. Então toda essa área em vermelho são áreas de preservação aqui no Brasil, já para ver que é uma grande extensão de terra, certo? E agora aqui o discurso relacionado ao genocídio indígena no Brasil. Vamos lá, que agora tem texto, é informação, é para quem quer pensar e para quem quer ter conhecimento, para sair só do bate-boca, do ouviu falar, para falar com conhecimento de causa. Assassinatos de indígenas no Brasil em 2020 foi 182 indígenas assassinados, número 61% maior do que o registrado em 2019. Isso o CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Carta Capital: assassinato de indígenas cresce 61% nos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro. Vamos ver essas reportagens na mídia inteira. Greenpeace, a mesma notícia, 61%. Aqui, Universidade de Cambridge, na Inglaterra: novo presidente do Brasil e ruralistas ameaçam o meio ambiente da Amazônia, os povos tradicionais e clima global. Vamos lá no discurso desse povo. É o país: ações contra Bolsonaro avançam em área indígena, vão denunciá-lo por genocídio e por ecocídio. Vamos lá. Valor econômico aqui, falando sobre política. O caso em questão é um comunicado feito em 2019 ao órgão pelo Coletivo de Advocacia dos Direitos Humanos e pela Comissão Arns. Relata a instituição estabelecida em Haia, nos Países Baixos, indícios de crime contra a humanidade e incitação ao genocídio de povos indígenas praticadas por Bolsonaro. Esse é o discurso. Vamos lá. Quem é o genocida? Fora genocida. O discurso pesado nacional e internacionalmente. Carta da ONU. A própria ONU se posiciona em relação ao governo brasileiro. O governo de Jair Bolsonaro viola tratados internacionais, ameaça a população indígena. O alerta faz parte de uma queixa apresentada por relatores da ONU. Então, os próprios relatores da ONU, nesse discurso, nessa narrativa de que o governo ameaça os povos indígenas.
Então, o Conselho Indigenista Missionário chega a apontar que o teor da carta é o mais forte já recebido pelo governo. 3 fatores levaram o grupo a concluir nesse sentido. O primeiro é o fato de que o documento é assinado por alguns dos principais relatores da ONU. Veja só. Um segundo aspecto é conteúdo considerado como contundente e elevando ao nível das acusações contra o Estado brasileiro de crimes contra os povos indígenas. Anota bem aí, crime contra os povos indígenas. Mas o que mais chamou a atenção dos grupos indígenas é o uso de termos como intencional e proposital. Então, tudo isso que está sendo feito pelo governo está sendo feito de forma proposital e intencional, certo? Então vamos lá. O que é que o governo Bolsonaro está fazendo de proposital contra os povos indígenas? Esse gráfico aqui é para mostrar a escalada de homicídio indígena no Brasil. Lá na primeira coluna temos 14,5 homicídios por ano. E há uma escalada vertiginosa e na última coluna há uma queda. Quem subiu, quem desceu, quem estava em cada uma dessas colunas? Agora nós vamos ver. Em 99 a 2002, Fernando Henrique Cardoso mudou para o Lula, subiu 289,7% o homicídio indígena nas mãos do Lula. Se compararmos o governo Fernando Henrique com os 2 últimos anos do governo Lula, esse aumento foi de 755,2%, certo? Então, para Dilma, 1.225% e para o Temer, 1.579,3%. Então, isso claramente mostra que a esquerda brasileira estruturou o Estado, aparelhou o Estado brasileiro para exterminar os índios, certo? E aí entra o Bolsonaro, que está sendo acusado de tudo isso, e pela primeira vez cai mais de 24% o número de homicídio indígena no Brasil, certo? Então, para você ver que o resultado alcançado está muito diferente do discurso e da narrativa que está sendo feita tanto na mídia nacional quanto na mídia internacional, certo? Aqui o homicídio indígena no Brasil em 2019 e 2020. Nesse primeiro lado é o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que diz que em 99 foram assassinados 103 índios no Brasil e em 2000 182. Por isso que eles disseram que teve esse aumento de 61%, tendo uma média nos 2 anos de 147,5 homicídios. Lembrando que em 2020 o STF restringiu as ações policiais em territórios indígenas por conta do isolamento social, para que o índio não tivesse contato com o branco, para preservar a sua segurança. E tá aí o que aconteceu. Só que os dados do IPEA, que é o dado do próprio governo, em 99 foram 186 homicídios de indígenas e em 2000 183. Houve uma leve redução, mesmo com as restrições policiais, certo? O que dá uma média de 184,5. Então, os números do CIMI, os números lá do CIMI, são melhores do que o do próprio governo, certo? E mesmo assim ele acusa de genocídio com esses números bem melhores. Aqui, uma comparação clara com como o governo Bolsonaro pegou a questão do homicídio indígena no Brasil e o que ele fez. Segundo o CIMI, que foi a média do governo Bolsonaro, 147,5 homicídios indígenas por ano no Brasil, comparando com o do Temer, que era 243,5, caiu quase 40% no número de homicídios indígenas no Brasil. Como um governo desse aparelhou o Estado para matar o índio se ele reduziu o número de homicídios quase pela metade, certo? Então, com o IPEA, os números do próprio governo, essa redução é mais leve, de 24,2%. E mesmo assim é uma redução muito grande de todo aquele crescimento que vinha acontecendo
pelo aparelhamento da esquerda para o extermínio dos índios no Brasil. Por isso que a gente tem que ficar muito ligado entre discurso, ações e resultados alcançados. Quando você vê um discurso falando alguma coisa, você precisa ir atrás e ver quais foram os resultados alcançados por cada governo dentro desse discurso, para ver realmente o que cada um está fazendo dentro dessa área. E como nós podemos ver nesse vídeo, o verdadeiro governo genocida indígena no Brasil é o governo de esquerda. Eu espero que a Comissão de Direitos Humanos do governo Bolsonaro possa pegar essas informações e esfregar na cara da ONU, esfregar na cara do pessoal do Tribunal de Haia que recebeu essa acusação, certo? E possa informar de forma oficial esses dados e mandar também para todas as lideranças indígenas. Como uma liderança indígena pode ficar contra o único governo que fez cair drasticamente o número de homicídios do seu povo, certo? Esse povo está sendo manipulado e é preciso levar informação verdadeira para que os indígenas deixem de ser manipulados e deixem de defender aqueles que estão exterminando com seu povo. Então tá aqui as redes sociais para que você possa me seguir, possa seguir o Batman Conservador e que juntos nós possamos lutar pelo bem do Brasil. Um abraço a todos e em breve volto com informações de qualidade para vocês, para quebrar com essa mentirada toda que falam do nosso governo, do nosso Brasil, para que a gente vote consciente no melhor governo que nós temos tendo na redemocratização do nosso país. Um abraço a todos.